Em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, com toda a sua família. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes. Somente depois de de serem iluminados, só após aprenderem a ver com o Espírito eterno, é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Trecho da mensagem Lógica da Providência, extraída do livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos. A mensagem de hoje tem o título Confia em Deus e Caminha. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, do livro Hora Certa. Guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Muitos te anotam o entusiasmo na fé que abraças e por isso te repelem, mas Deus te acolhe. Muitos te conhecem o coração aberto aos sentimentos mais elevados e te envolvem no abuso. No entanto, Deus te defende. Muitos te julgam doente e incapaz. Entretanto, Deus te fortalece. Muitos te examinam a assiduidade em serviço e te zombam da dedicação. Contudo, Deus te registra o amor aos compromissos assumidos e não te desampara. Muitos te assinalam a bondade e o desprendimento e te crivam de ironias. No entanto, Deus te contabiliza os gestos e não te abandona. Muitos, talvez por não desejarem servir ao próximo, te solicitam o afastamento das obrigações que procuras enobrecer. Mas Deus te livra do desequilíbrio e do mal. Muitos te desconhecem o esforço no trabalho. No entanto, Deus te acompanha as tarefas de cada dia e te abençoa. Prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus. E Deus te concederá, hoje e sempre, tudo aquilo que te seja o melhor. Espiritismo em Marcha. Agenda. A situação das instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado continuam a mesma. A maioria estão com as reuniões públicas suspensas. Algumas iniciaram as reuniões aqui em Caruaru. São elas: a Casa Chico Xavier, o GEGAD, que é o Grupo Espírita Gabriel Delano, o Centro Espírita Lar de Jesus e a União Espírita Vinha de Luz. Com limite de pessoas no auditório, uso de máscaras, distanciamento entre os participantes e demais protocolos do governo do estado. As demais instituições continuam com as suas reuniões públicas suspensas. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7,
Bem-aventurados os pobres de espírito. Continuação. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho e a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito conforme o entende o mundo e rico em qualidades morais. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus capítulo 18, versículo 1 a 5. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca: as virtudes. Levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza nos céus. Deixar aqui o que ele constitui a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória
os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que o tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros. Se não quiserdes ser obrigados a descer, buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, localizado na Rua do Canário, número 511, Vila Andorinha. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Resposta dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7, essa passagem. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Comentários de Emmanuel. Encontra-se na mensagem Dívida de Amor, extraída do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Que prodioso Éden seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que ele deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se, irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Muitos sabem receber, raros sabem dar. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento da terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito
ao que comanda ou atenção ao que necessita. Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deves sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra, recebendo o amor e a recompensa de todos. Onde encontrar uma instituição espírita? Lar Espírita Maria Dolores, localizado na Avenida Jangadeiro Juvencio, número 257, bairro Nova Caruaru. Reuniões públicas, domingos, às 4h30 da tarde. SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, Cidade Jardim. Reuniões públicas terças, quartas e sextas, às 7h30 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui nesse espaço que a princípio seria direcionados a vocês, rádio ouvintes, em participar, tirando dúvidas e fazendo perguntas. Mas devido à continuidade da pandemia, nós temos feito gravações antecipadas do programa e isso também está acontecendo hoje. Queremos esclarecer melhor como as instituições espíritas em todo o estado que receberam, em termos de esclarecimento e de orientação, tanto da Federação Espírita Pernambucana quanto da Comissão Estadual do Espiritismo, orientações em termos de observarem as possibilidades que cada instituição individualmente teria de obedecer aos critérios determinados nas portarias do Estado a respeito da abertura de instituição durante a pandemia do coronavírus. E a dificuldade maior que a grande maioria das instituições tem é porque uma das orientações da portaria é que as pessoas que tenham a partir de 60 anos de idade não devem estar nesse espaço público das reuniões e devem ser orientadas pelas instituições, pelas igrejas, pelos templos, a usufruírem, dentro das possibilidades, das transmissões pela internet, pelos meios televisivos, evitando de participar nesses espaços públicos aonde esse grupo de maior risco de contaminação estaria exposto. Isso dificulta muito porque grande parte das instituições espíritas, além de terem trabalhadores na idade de 60 anos ou mais, ainda tem muitas pessoas simpatizantes, o próprio público em geral, que chegando a essas instituições e apresentando características de ter mais de 60 anos, elas seriam orientadas por alguém na portaria a não adentrarem os espaços desses centros. Então, isso é um elemento realmente que, para a grande maioria das instituições, problematiza muito. O outro é o não uso de aparelhos de ar-condicionados nem de ventiladores, onde se deveria preservar a ventilação natural caso exista. Há muitas instituições espíritas que, se não estiver com o ventilador ligado ou usando o ar-condicionado, o calor é insuportável. Isso também é outro problema. E o terceiro e último é o uso permanente de máscaras durante todo o evento, tanto pelos palestrantes e participantes da casa,
como por todo o público em geral. Isso durante todo o evento. Então nós sabemos dos incômodos que são ocasionados pelo uso de máscara, principalmente para os palestrantes. E se de fato estão obedecendo a esses protocolos, isso faculta com que muitas instituições prefiram não abrir as portas. Era esse esclarecimento a mais que queríamos trazer, lembrando que de fato, nos dias de hoje, a pandemia tem aumentado muito em todo o mundo e o Brasil não é exceção. Então, aqueles critérios de isolamento social, o máximo possível, de evitar contactos com pessoas, mesmo parentes ou próximos, está cada vez mais em vigor. É necessário se levar em conta de que o vírus não tem religião, não há critério nenhum em termos sociais e outros que preserve parte da população de ser vítima do coronavírus. Então é preciso olhar esses critérios, obedecer às orientações das entidades públicas e, se puder, ficar em casa. Então, vamos assim analisar aqui algumas perguntas que temos com os temas tratados nessa manhã. Vamos para uma delas. Como devemos entender a expressão pobres de espírito? Essa expressão, que aliás faz parte do título do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa expressão pobres de espírito tem a ver, sobretudo, em dois aspectos principais, caracterizados pela simplicidade de coração e humildade de espírito, e que aqui vamos entender um pouco melhor essa colocação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Cristo disse que já eram felizes os que são pobres de espírito, ele assinalava isso de uma forma tão veemente que é caracterizadora do fato de que aqueles que vivenciam essa característica já são felizes agora. Não é quando se estabeleceu o reino dos céus em toda a terra, o que é um processo que está em andamento. Não, é de imediato, porque a característica de se ter simplicidade de coração, o coração aqui como símbolo das emoções, dos sentimentos. A pessoa que tem simplicidade nas suas emoções e que tem humildade de espírito, humildade aqui em termos vivenciais e não apenas da boca para fora. Então, aqueles que já são humildes de espírito e simples de coração já são felizes, independente de condições materiais, afetivas, temporais que esteja vivendo na terra. É porque na humildade, que é a base de todas as virtudes que nós podemos adquirir na terra, aqueles que estão usufruindo essa possibilidade, eles entendem e percebem a vida, as circunstâncias que lhes envolvem no dia a dia na terra, de um ponto de vista tal que eles não são atingidos como a maioria é. Dizemos assim porque a grande maioria de nós que ainda detém certa dose de orgulho, de vaidade, e que de certa forma também minimiza a virtude da humildade em nós, é que abre campo para muitos sofrimentos. Então, fechando essa explicação, bem-aventurados, de fato, os pobres de espírito, porque eles já são felizes desde agora. Temos assim ainda aqui conosco mais uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. Na mensagem de Emmanuel,
Confia em Deus e Caminha, do livro Hora Certa, nos remete a quais reflexões? A mensagem que ouvimos no momento de reflexão, de meditação, que foi extraída do livro Hora Certa, aonde Emmanuel propõe no título Confia em Deus e Caminha. A mensagem é de um valor singular, porque através da palavra de Emmanuel nós somos estimulados a confiar em Deus através do conhecimento das leis de Deus, do seu infinito amor e misericórdia e justiça, ou seja, do conhecimento que a doutrina espírita nos dá sobre a vida espiritual. Esse conhecimento ele vai formar as bases para que de fato nós confiemos em Deus e possamos fazer o bem, nos tornar canais da espiritualidade benfeitora, na vivência da caridade, na busca da aquisição de virtudes, absolutamente seguros da existência das leis divinas. É nisso que se estrutura o confia em Deus e que traz uma consequência e caminha, mesmo que tenham pessoas que não te valorizem, que desdém das tuas atitudes de generosidade, de caridade, mesmo que tu sejas alvo de críticas pela tua maneira de ser canal do bem, de ajudar as pessoas, não se preocupe, confie em Deus, faça aquilo que de fato está em harmonia com as leis divinas e tenha certeza que mais adiante, invariavelmente, os resultados chegarão e chegarão de acordo com o plantio. Na medida em que nós formos insistentes, confiando, mantendo as atitudes do bem, não há dúvida nenhuma que mais adiante estaremos colhendo resultados promissores. Ainda temos uma pergunta com os temas que abordamos nesta manhã. Na mensagem do Evangelho sobre bem-aventurados os pobres de espírito, como entender a expressão o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria? Nós vimos no texto do Evangelho, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, essa passagem onde é colocado o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria. É porque, através da mediunidade, tivemos a possibilidade de nos adentrarmos na realidade da vida pós-morte do corpo, a realidade espiritual da vida que nos aguarda. E nessa constatação, passamos a deduzir os efeitos que se expressam de uma forma coerente, lógica, dedutível do que o espírito fez durante a encarnação, daquilo que o espiritismo na teoria básica estabelecida na trilogia Filosofia, Ciência e Religião, ao mostrar-nos a realidade da vida espiritual, podemos constatar o exemplo do que aprendemos no conhecimento da doutrina. Então, diferente de qualquer outra denominação cristã, que reconhecemos a importância de todas elas, o estudo do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, o entendimento das passagens bíblicas, muitas vezes envolvidas através
de figuras de linguagens e da letra que, como o apóstolo Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito é que vivifica, podemos deduzir em detalhes as consequências de tudo que a criatura humana faz no retorno ao adentrar-se à realidade do mundo espiritual. Então, o Espiritismo sanciona, aprova pelo exemplo a teoria que nos ensina. E com essa explicação nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa hoje. Queremos agradecer a audiência de todos. Se possível, convide amigos para estarem também escutando essa mensagem todos os domingos, 7h30 da manhã, na sua rádio Liberdade FM. Um grande abraço, até o próximo programa. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.